Então, recomeçando, vamos lá. Compartilhar. Tá, então já está tudo aqui. Então, puxando aquele exemplo do professor. Deixa eu ver onde que está aqui. Professor 24 a 26. Deve ser esse aqui, né? Pela data é esse. É. Tá aí, né? Então aqui, só para a gente dar uma lembrada, vamos pegar aqui o modelo 1. A gente tinha separado em várias dimensões. Deixa eu pegar o questionário também para lembrar um pouco do que eram essas variáveis. Parte PLS, exercícios, professor, cadê? Tá aqui. Questionário. Tá, então só para a gente lembrar, tinham essas variáveis aqui do Q8 a Q19, que tinha a ver com o professor. Tinham duas que tinham a ver com desempenho, 2021. E essas outras tinham a ver com a disciplina. Então, o que a gente fez? A gente rodou a fatorial nesse bloco e achou 4 dimensões. Rodou a fatorial no bloco da disciplina e achou 3 dimensões. E o desempenho são só 2 itenzinhos, tá? E a gente rodou o modelo desse jeito. Tá? Basicamente foi isso. Então, aqui se eu clicar calcular, ainda não. Foi. Então, isso aqui a gente já tinha feito, já rodamos já na semana retrasada, já analisamos e tudo. Então, eu tenho aqui o modelo de mensuração, ó, tudo acima de 0,7, né? Tem um 0,43 perdido aqui, né? Ó. Então, 49 também. Então, essa dimensão carga não ficou muito boa, né? E o R quadrado dando 62%, quer dizer que explica bastante. Depois a gente rodou um outro modelo. Esse foi o primeiro. Alguns itens. O modelo 3. O two-step, o que é isso? A gente tinha rodado o modelo 2, salvou o score fatorial, e usou aqui os scores fatoriais como um indicador, como uma medida de uma variável de segunda ordem. Então aqui a gente até agrupou, tá vendo? O professor ser encorajador, motivado e responsável, a gente agrupou como sendo animado e responsável. Então, rodando aqui, o jeito de analisar é o mesmo. Então, vou analisar as cargas. Aqui também. Lembrando que, ó, esses três são scores. Então, isso aqui, esse aqui, apesar de estar desenhado com amarelinho, ele é uma variável latente, né? De primeira ordem. Aqui também, aqui também. E essa, então, acaba sendo uma de segunda ordem, tá? Aqui embaixo, você vê que aqui é indicador direto. Então, esse é indicador e esse é de primeira ordem. Lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho 3 variáveis de primeira ordem. Aqui é uma de segunda. E a variável dependente é de primeira ordem e aqui é indicador direto. Tá? Então, essa foi rodada, que ela está parecida com a que está no artigo. Deixa eu só abrir aqui o artigo, vamos ver lá, Mendes e Silva. Tá, então, quando a gente abre aqui o artigo, cadê a figurinha? Tá aí. Então, o animado e confiável com 3 dimensões, o qualidade da disciplina com 3, o ser didático ligando direto aqui, que ficou uma variável isolada. E agora que eu estou vendo que tinha uma setinha do animado e confiável para qualidade da disciplina, né? Se quiser, a gente até pode. Deixa eu voltar lá para o começo. Então, até faltou uma setinha daqui para cá. Opa, connect. Tá. É claro que eu não posso sair aí incluindo seta de qualquer jeito, né? Então, tem que ter lá uma justificativa teórica, tem que ter uma hipótese, né? Por que que eu acho que tem uma relação dessa com essa, né? A gente não está discutindo isso agora, mas vamos lá. Se rodar, o que que acontece aqui? Tá aí, deu 61 aqui, no artigo tinha dado o quê? Ah, 61 também, tá vendo? Coisa. Então, e o que a gente tinha discutido também que é interessante, né? Que você fala, bom, isso aqui é o desempenho do professor, mas você vê que, em parte, ele depende da qualidade da disciplina. E que eu comentei que essa qualidade da disciplina, às vezes, não é nem dependente daquele professor específico, né? Pode ser uma equipe que bolou a estrutura, o material, o currículo e tudo, né? Tá?
E aqui do lado esquerdo tem a ver com o professor, quer dizer, o cara ser didático tem tudo a ver com ele, né? Ele ser animado e responsável também tem tudo a ver. Então, do lado esquerdo tem tudo a ver com o professor. Mas você vê que mais ou menos, eu não posso fazer a soma, né? Mas mais ou menos dá a ideia de que uma parte é devido ao professor, uma parte é devido à disciplina em si. Então, interpretando isso, aqui a gente está falando de disciplina de finanças. Então, pode ser que o aluno não goste do professor, mas porque ele também não gosta da disciplina. Então, quer dizer, ele coloca tudo num pacote só, né? Tá? E o contrário também, né? Pode ser que ele goste do professor, não porque o professor é uma sumidade, mas porque ele gosta de finanças, ele gosta do tema, ele trabalha com isso, tal, né? Acaba meio que, como é que fala? Gostando de tudo, né? Opa, chegou alguém. Você conseguiu? Ah, Daniela. Opa, boa tarde, Daniela. Só estamos nós aí. Vamos lá. Olá, bom, eu estava no link errado. Tranquilo. A gente está dando uma repassada no último exercício, que é o do professor, né? E então o que eu estava comentando, né? Que a gente tinha começado pegando o questionário, né? Tinham várias variáveis que mediam o professor, várias variáveis que mediam disciplina. Então, quando a gente aplicou uma fatorial aqui, deram 4 fatores, e aqui embaixo deram 3. Né? Então, por isso que na primeira rodada, aqui 4 fatores, aqui ficaram 3. E aí, no modelo 2, a gente eliminou alguns itens que estavam com carga baixa. No modelo 3, a gente salvou o score fatorial na rodada anterior e usou o score fatorial aqui como indicador de uma de segunda ordem. E esse modelo, ele está simulando o que está no artigo. Tá? Esse aqui do artigo. Então, eu tenho lá, por exemplo, qualidade da disciplina com 3 dimensões e o animado confiável com 3 dimensões. Tá? Aí você fala, mas por que eu agrupei essas 3 e essa não? É porque essas 3, entre elas, tinha correlação. Né? Essa aqui, ela não era correlacionada com as demais, por isso que ela ficou separada. Tá? Beleza. E aí a pergunta da aula, para começar a aula, que eu coloquei, por que não rodar direto com todos os itens como uma variável independente? Tá? Para que fazer tudo isso, né? Rodar fatorial, rodar equação estrutural e tal. Então, para mostrar isso, o que a gente pode fazer, deixa eu pegar aqui o exemplo. Até tem aqui salvo em JASP já. Deixa eu ver se abre direto, espera aí. JASP, Jamovi são softwares de graça, né? Então eu recomendo usar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. JASP. Jamovi. Tá, então são 2 softwares bem completos. Na origem, acho que são os mesmos. Eu não sei se a palavra que eu vou usar é pai ou tio, né? Os pesquisadores são os mesmos, né? Que bolaram os 2 softwares. Deixa eu botar aqui no chat. O chat. Antigamente a gente usava o SPSS, né? Só que é aquela discussão, né? O software é caro, nem todo mundo tem acesso. Hoje em dia, o que tem disponível é muito bom. Chegando mais alguém aí. A Sandra aí. Boa tarde, Sandra. Joinha. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui os dados. Então, essa é a planilha dos professores, tá? Então, o que a gente está discutindo, deixa eu só, vou dar uma repetida também, só para a Sandra acompanhar. Sandra, o que a gente está fazendo assim, da aula retrasada, a gente falou do exemplo do professor, que tinham várias variáveis que media o professor, e tinham várias variáveis que media a disciplina. O que, que a gente fez? Rodou uma análise exploratória aqui, descobriu que essas variáveis podiam ser agrupadas em 4 fatores, e essa da disciplina podia ser agrupada em 3. E tinha 2 itens aqui que medem o desempenho. Então, com isso, o que a gente tinha feito? No modelo 1, a gente colocou 4 variáveis latentes, ou fatores, para o professor, 3 para a disciplina e 1 para o desempenho. Essa foi a primeira rodada. Na segunda rodada, a gente fez uma limpeza aqui de item que estava com carga baixa, a gente rodou esse modelo e salvou o score fatorial. E esse score fatorial a gente usou no modelo 3. Então, aqui, esses amarelinhos, na verdade, são variáveis latentes, né? Tá, então, aqui é de primeira ordem, esse aqui é de segunda. Aqui é de primeira ordem, esse é de segunda. Aqui,
é indicador observado. Então, essa aqui é uma variável de primeira ordem, e aqui também é indicador observado, variável de primeira ordem. E esse modelo, ele está replicando o que está no artigo, que é esse daqui. Tá? Mas a pergunta que eu coloquei agora para a gente discutir na aula, por que não rodar direto tudo como variável independente? Usando uma regressão, como é o que a turma de econometria, de finanças faz. Tá? Então, é o que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na parte de análise. Vamos pegar aqui uma regressão, por exemplo. Regressão linear. Vamos lá. Então, lá eu tenho, só para lembrar, era 20 e 21. Tá, já começa que eu não consigo botar uma variável só aqui. Então, ou eu faço uma por vez, ou eu teria que agrupar essas variáveis. Então, lá nos dados, eu teria que dar um jeito aqui de fazer a soma de uma com a outra. Tá? Mas vamos lá, vou pegar 20, colocar como dependente. Pegar todas as outras, só que eu tenho que tomar cuidado para não pegar o que já está repetido aqui. Deixa eu pegar os R primeiro. 21 não, né? É isso, né? Vou jogar tudo como aqui. Agora eu tenho que pegar as que eu não repeti. Ó, 8, 11, 12. Eu não posso repetir. 14, 15. 16, 17, 18. 19 está lá. 20. Não, 20, 21 eu não posso, porque é o desempenho. Aí de 23 para baixo. Pronto. Bom, ele calculou aí para a gente, né? Achou um R quadrado aqui de 55. Tá? Agora, o que é a discussão? O que você tem aqui agora? Nem sei se eu consigo copiar essa tabela, peraí. Geralmente eu uso o Jamovi, né? Professor, a 22 Oi. você pegou o reverso. Não era de desempenho para não pegar? Não, a 22 ela já é da disciplina. Ah, tá, legal. Era 20, 21. É. Então, vamos botar aqui, vamos ver se vem direitinho. Ah, tá aí, ó. Tá, então, vamos agora analisar esse resultado e tentar ver se ele é melhor do que o do PLS, né? E o melhor que eu falo não é só em termos de R quadrado, mas em termos de interpretação, tá? Então, assim, já começa pelo valor P. Deixa eu tentar... Vamos tentar marcar o que deu significante. Ó, tem um aqui. Tem mais um perdido aqui, ó. Ó, mais um aqui. Eu estou marcando aquilo que na última coluna é menor que 0,05. Tem mais um aqui. 1, 2, 3, 4. Então você fala, pô, desse monte de variável que eu enfiei no modelo, só tem 4 que na verdade é significante para explicar o desempenho. Né? Então, primeira coisa que acontece, a gente fala, pô, esse modelo não é parcimonioso de jeito nenhum. Tá? Que mais? E por que que isso acontece, né? Uma explicação é que as variáveis, essas variáveis que são, a gente chama de variável independente, na verdade, elas são correlacionadas. Eu posso pedir aqui, vamos lá no JASP de novo, deve ter algum lugar que eu peço a análise de colinearidade. Ó, tá aqui, ó, tolerância e VIF. Deixa eu copiar de novo isso aqui. Só um minutinho.
E vamos ver o que aconteceu. Tá? Então aqui, em geral, não ficou bom não, só um minuto. Layout, margens. Aí, -8. Então aqui o VIF, em geral, o que você recomenda é que seja abaixo de 3. Né? Passando o olho aqui, ó, você vê que mais ou menos tá bom, né? Tem um cara aqui que passou acima de 3. O resto, se eu for analisar pela multicoloridade, eu ia dizer que tá ok, que tá aceitável. Então você fala, pô, e aí, né? Como é que fica essa conversa? Então, assim, a experiência que eu tenho, pelo menos assim, experiência prática, é que esses pontos de corte do VIF, vocês vão achar em livro 3, 3.3, 5, às vezes até 10. Na verdade, qualquer valor diferente de 1 já significa que tem alguma multicolorialidade. Ela pode não ser grave, mas tem. Então, aqui o que acontece? Existir multicolorialidade significa o quê? Que uma variável tem relação com a outra. Então, em alguns livros você vai achar o termo de sobrepor, uma sobrepõe a outra, tá? Então, por que a 29 não entra nessa solução, por exemplo, aqui de cima? Por que a 29 não deu significante? Porque provavelmente ela já é correlacionada com outras que já entraram no modelo. Então, pode ser que a 29 seja correlacionada com a 27. Como a 27 entrou, ela não entra. Então, a gente pode ver lá no Smart, onde que ficou a 27 aqui? Vamos ver. Vamos tentar, ó, 26, 24, 23. Ó, 27 está aqui, tá vendo? Então você vê que esse bloquinho, ó, 27, 29, 30, 31, 32, 33, essas variáveis, elas têm correlação alta entre si. Então, numa regressão múltipla, provavelmente uma delas entre e o resto não entra, que é essa ideia de sobreposição. Tá? Só que você viu que a realidade foi bem pior do que o que eu estou dizendo. Quer dizer, na verdade entrou muito pouco, né? Entrou. Deixa eu copiar a figurinha, só para a gente marcar o que entrou. Pera aí. Então entrou a 27. Vamos ver quem mais que entrou. Ó, a 9 e a 8. A 8 está aqui. A 9 está aqui. 27 já foi 33. 33. Cadê 33? Tá na adequação. Está aqui no cantinho. É isso aí. Tá? Então você vê, desse monte de variável, o que entrou foi só as vermelhinhas. Tá? O que eu esperava até é que essa 33 nem entrasse, porque ela já está no mesmo bloco, né? Eu achei que ia entrar alguma daqui, tá vendo? Tá? Mas não entrou, quer dizer, porque ele está entendendo que essa daqui tem correlação alta com outras, ou para cá ou para cá, né? Que aqui é tudo dimensão de disciplina, aqui é tudo de professor, né? Tá? Então você fala, porra, Bido, mas não seria melhor eu ter ficado com só 4 itens? Só esses 4 aqui, em vez de um modelo complicado, cheio de variável latente e tal? Então depende do teu objetivo, porque normalmente tem 2 objetivos que a gente trabalha quando faz análise de dados. Um é prever, tá? A previsão. Então, se o teu objetivo é simplesmente previsão, a resposta é tanto faz. E tanto faz em que sentido? Ó, o pessoal às vezes joga na inteligência artificial e fala, arruma para mim uma regressão que explica o desempenho. Ele vai achar uma equação que consegue prever, tá? Tanto é que o que a gente acabou de ver aqui no JASP, cadê aqui? O R quadrado, onde que estava, meu Deus? 55%, tá vendo? O R quadrado. Você fala, porra, 55% e a maioria não é significante? Pois é. Eu vou até rodar de novo aqui. Vamos lá, a regressão linear é o Q20, né? Linear. Ai, meu filho. Ó, vou rodar de novo aqui, pegando só os 4 que interessam. É o 27, 33. 27, 33. O 9R8.
8 e 9R. Tá aí. Eu apertei errado. Eu apertei o regressão bayesiana. Peraí. Vai, meu filho. T8, 9R, 27 e 33. 27 e 33. Você vê, ó. Usando só essas quatro variáveis, deu R quadrado de 54,6. Aqui, ó. 546. Quando eu usei tudo, aquele monte de variável, deu 555. Então, empatou, né? Empate técnico. Então, significa o quê? Que essas variáveis realmente, no sentido de previsão, não ajudam em nada, tá? Então, isso é previsão. Agora, tem um outro objetivo que a gente, quando faz análise de dados, que é a explicação. Então, eu não quero só prever o desempenho. Eu quero ter uma explicação que faça sentido, né? Então, na hora que eu falo para vocês, ó, do lado esquerdo eu tenho dimensões que tem a ver com o professor, do lado direito são dimensões que tem a ver com a disciplina, tá? E eu falo, ó, tem dimensões aqui que, sei lá, são correlacionadas, tal, né? E aqui também. Então, eu conto uma historinha, tal, para tentar explicar o como que essas variáveis influenciam o desempenho. Até para eu depois poder tomar alguma decisão do ponto de vista de gestão. Quando a gente trabalha com a regressão com esse montoeiro de variável, você fala, pô, o que é importante desse monte de variável? Eu, como gestor, ou como professor, ou como coordenador, ou como diretor de alguma escola, o que eu tenho que fazer para melhorar o desempenho dos professores? Tá? Então, a gente fala que esse modelo não é parcimonioso. Tá? E, e o de quatro variáveis, que é o que a gente rodou agora, você pode dizer, esse é parcimonioso, porque só tem 4 itens. Você fala, bom, tudo bem, é parcimonioso, mas eu perdi a explicação, né? Então, assim, daquele monte de item lá, eu joguei um monte, a maioria que foi pro lixo, né? Tá? É... Bom, basicamente é isso. Deixa eu parar aqui e ver se tem pergunta, né? Cadê vocês aí? Tá. Então, assim, uma discussão, essa história do modelo parcimonioso é até uma discussão boa que tem quando a gente vai estudar a análise de condição necessária. Que assim, o Yandu, que é o cara lá que criou o método em 2016, ele tem vários vídeos aí no site dele. Depois, quem quiser aprender o método, por lá você consegue até se virar. E o vídeo, acho que eu não lembro se é o primeiro vídeo ou é o terceiro, mas o que me convenceu quando ele começou a falar do método foi a história da parcimônia. Foi assim, pô, você vai fazer uma pesquisa da área de administração e está escrito ali, fatores críticos e não sei do quê. E aí você vai ler o trabalho, tem lá 30 variáveis. Você fala, porra, são 30 fatores críticos, né, meu? É crítico mesmo, de verdade? Será, né? Então, não é crítico, né? Então, o cara deu esse nome porque ninguém pensava muito a respeito. Então, quando a gente fala de modelo parcimonioso, tem essa ideia de eu ter poucas variáveis, mas variáveis que conseguem explicar alguma coisa. Acho que esse é o ponto, né? Então, eu não quero apenas prever, eu quero explicar, tá? E se o objetivo for só prever, multicolorialidade não é um problema, eliminar 20 variáveis não é um problema, tá? Então, eu consigo prever, mas a explicação vai para o lixo, né? Pode ir para frente? Então, essa daí foi só assim. Ah, pode falar, Dani. Professor, então, assim, é válido, quando a minha ideia é só prever, é válido eu pegar, por exemplo, de um questionário enorme, só essas 4 questões e depois reutilizar elas? Então, se o objetivo for previsão, sim. Tem um exemplo bobo que eu costumo dar, mas não é nem meu, é do colega lá da USP, o César. Ele fala assim: um exemplo. Se eu abrir o guarda-chuva, faz chover?
Não faz. Agora, se eu olho pela janela do prédio onde eu estou e vejo que tem muita gente com guarda-chuva na mão, eu acho que é melhor levar guarda-chuva. Então, assim, do ponto de vista causal, abrir guarda-chuva não faz chover. Agora, do ponto de vista de previsão, quando eu vejo muita gente com guarda-chuva, eu vou fazer uma previsão. Pô, se não está chovendo, vai chover. E provavelmente eu acerto. Então, assim, é por isso que eu estou te falando que, do ponto de vista de previsão, não é um problema trabalhar com 4 variáveis e jogar fora 20, ou eu aplicar um método de inteligência artificial e tal. Provavelmente ele vai acertar bem. Agora, e tanto é que ele acerta bem que você coloca lá a face, o rosto da gente e fala, pô, isso aqui é o Bido, né? Então, ele consegue fazer uma previsão muito boa. Agora, em geral, quando a gente está falando de pesquisa na área de administração, você está querendo explicar, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Da gente tentar construir esses conceitos abstratos, essas variáveis latentes e tudo, né? Professor, Pode falar. oi. Não, é só uma pergunta, aproveitando, né, que a gente está falando de quantidade de variáveis. Uhum. O senhor participou da minha bolsa do doutorado, não sei se o senhor se lembra disso, né? Foi na época da Covid, inclusive. Mas, enfim, eu fiz o doutorado com... Foi pro bem ou foi pro mal? Foi ótimo, foi ótimo. Deus. E eu fiz o doutorado com o professor Mazon, né? Ele foi meu orientador. E aí foi interessante porque, assim, eu fiz o meu modelo, ele tinha um monte de variáveis, né? Vários construtos. E eu fiz uma parte do doutorado na Suécia. Quando eu apresentei, né, o modelo lá, eles acharam assim, a coisa mais louca do mundo, né? E essa é uma pergunta que eu estou desde o começo, aproveitar que hoje está o grupo pequeno, né, que é uma coisa... Mas ficou essa curiosidade, assim, a relação ao tamanho, né, do modelo. E como a gente começou a falar de variável, me veio isso na cabeça. Né? Porque eles acharam um absurdo eu trabalhar com um modelo com tantas variáveis, entendeu? Então, amanhã tem uma banca de um mestrando, né, de um colega, e você vê, né, é uma dissertação de mestrado. O cara tem 3 meses para coletar dados e analisar. Ele está com mais de 100 variáveis para coletar dado. São 26 variáveis latentes, 26 variáveis latentes, né? Então, assim, as variáveis latentes estão agrupadas de segunda ordem. Então, assim, ele deve ter uma meia dúzia de variáveis de segunda ordem que abrem 4. Então, assim, é um modelo, assim, eu acho que é complicado desnecessariamente, sabe? Assim, daria para fazer um modelo mais simples. Mais simples. Sei lá, vamos supor, ele tem lá 4 variáveis de primeira ordem para medir uma de segunda. A pergunta é, será que se eu pegar uma só da de primeira ordem, já mais ou menos não... A ideia da sobreposição, né? Será que ela não representa as outras, né? Entendi. Então, e geralmente quando a gente começa a dar aula desse assunto, a gente vai explicar o que é modelo, né? Então, a gente começa a brincadeira falando da Gisele Bündchen, né? Ele fala, Gisele Bündchen é modelo. Fala, mas não é nesse sentido, né? Então, ele fala, então, o que é modelo? Fala, mapa, por exemplo. Eu não sei se eu falei aqui, né? Eu pergunto, como é que eu saio de Osasco e vou para Campinas? Aí você fala, pega ali a Marginal Tietê, pega a Anguera e tal. Quer dizer, você me explicou de um jeito verbal, é um modelo. E eu consegui entender, e se eu seguir o teu modelo, eu consigo chegar em Campinas. Mas, de repente, pode pegar o Luiz aí, que é um pouco mais preciosista, aí ele vai me desenhar o mapa. Só que ele fala, vou te desenhar na escala 1:1. Só que daí, você fala, o modelo do Luiz é perfeito, só que é inútil. Quer dizer, para eu entender como é que tem que chegar em Campinas, eu preciso ir até Campinas, né? Então a gente sempre fala que o modelo sempre é uma simplificação, e se ele não for simplificado, ele é inútil, porque ele é tão complicado quanto a realidade, né? Então, é nesse sentido. E agora, essa história do modelo grande, a gente entende por que isso acontece, né? Você já terminou o curso ou não? O doutorado não, eu terminei, concluí, né? Daí agora eu estou no pós-doc, né? Ah, tá. Então, que assim, isso que você fez, em geral, é mais comum no mestrado. A gente fala que o cara que entra no mestrado, ele quer resolver o problema do mundo, né? Então a gente fala assim, bom, antes de resolver o problema do mundo, resolve o teu, né? Que é ter o título de mestre, né? Aí quando vai para o doutorado, em geral o cara já está mais safo, né? Fala assim, não vou fazer uma coisa tão grande, vou fazer o suficiente e tal.
Só que às vezes fica essa dúvida, né? Do que eu tiro, o que eu deixo, né? Então, mas assim, não tem resposta certa. Então, o que eu costumo dizer para a turma, tem que apresentar em congresso, tem que levar os tapas na orelha, tem que, às vezes até brigar mesmo. Você fala assim, ó, para mim tem que ter por causa disso, 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 disso. Então, assim, na hora que você é desafiada a se justificar, você pega mais confiança em algumas partes do modelo e outras você abre mão. Mas não é um trabalho solitário, é um trabalho que eu acho que é botar a cara a tapa. Acho que esse é o termo que eu uso, sabe? Entendi, obrigada. Agora, quando você pegar aluno teu, sem variáveis, você já fala, pô, é muito. Com certeza. Ai, ai. Mas vamos lá. Bom, então a gente vai agora para a segunda parte. Eu tinha colocado aqui, deixa eu compartilhar, né? Então, nessa segunda parte, tem um exemplo lá que eu mandei para vocês do Joom, até mandei de novo agora, só para facilitar um pouco a vida, que é para falar um pouquinho de variáveis do tipo dummy, né? Então, sei lá, masculino e feminino, por exemplo, vai. Então, a variável dummy, você vai ter duas opções. Mas, como eu falei, você pode ter variável categórica, que é quando você tem mais de duas opções. Então, por exemplo, eu tinha falado da indústria, comércio, serviço, governo. Ou no exemplo do Jun, você vai ter lá estado civil. Você pode ter solteiro, casado e outros, separado, viúvo, o que for, né? Então, eu não tenho assim, no sentido quantitativo, né? O que eu vou ter é categórico, né? Então, ou o cara é casado, ou ele é separado, ou ele ou é casado, solteiro, ou é outro, né? Tá? Então, como é que eu modelo isso para colocar no software, né? Você fala, pô, eu vou pegar uma coisa que é casado e solteiro e botar fazer conta, né? Então, como é que eu faço isso? Discutir também um pouquinho como é que eu trato as variáveis de controle, porque o que acontece? Geralmente, o povo que usa equação estrutural não entende de variável de controle. Né? Em geral, variável de controle é um dos primeiros assuntos que o pessoal da área de econometria aprende. Né? E eu não sei por que quem usa equação estrutural não está acostumado a trabalhar com isso. Então, por isso que eu incluí na aula de hoje, né? E aqui tem outro que é o mapa importância de desempenho, que é bem simplesinho, a gente pode ver hoje na última aula. E para o lar eu botei aqui um problema que a gente fala que é de bimodalidade no Bootstrap, que na verdade isso aqui eu não achei artigo escrito ainda, tá? Então eu estou para escrever faz uns 3, 4 anos, mas nunca sobra tempo. Eu vou explicar o que é e explicar como é que a gente sai dessa, tá? Se não der tempo para hoje, eu botei aqui para o lar, né, que tem um artiguinho para dar uma lida. Só que o artigo não fala de bimodalidade, ele fala do como eu resolver esse problema, né? Então vamos lá, vamos para o exemplo do Jun. Vou fechar aqui o do professor. Ah, deixa eu só aproveitar, é que eu não sei se eu vou achar, Sandra, quer ver? Você me fez lembrar da tese. Você conhece o César da USP ou não? César Alexandre? Não? Eu brinco, às vezes deixa eu ver, índice. Deixa eu só lembrar. Peraí, acho que eu tenho. Rapidinho, essa história do parcimônia, quer ver? É que eu e ele a gente fez um artigo junto, e o artigo tem bastante citação. Esse aqui, ó. Usando PLS, Partial Least Square. Eu pensei que aqui ia ter link para baixar o artigo, né? Não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho.
Achei. Cadê os 6 aqui? Achei o artigo, depois eu mando para vocês também. Esse artigo está compartilhado, né? Então, grau de informatização de empresas, né? Então, o que acontece? Isso daqui, o Ronaldo Zwicker, ele foi orientador do César, né? E o César é meu amigão aí da... A gente fez mestrado, doutorado junto, né? E ele está na FE na área de TI, né? Então, na época, quando ele fez a tese dele de doutorado, né? Ele criou o tal do grau de informatização. Aí eu brincava com ele, falei, porra, César, ninguém vai usar esse negócio, né? Ele falou, por que não, né, meu? Eu falei, vamos lá. Aí eu lembrei dele por causa da Sandra. Primeiro, por que não? Ó, é a tese de doutorado. Por que não? Primeira coisa, são 66 variáveis. 66. Segunda coisa, para rodar o modelo, tinha que usar o Emos, que é um software pago. Terceira coisa, para entrar com dado no Emos, tinha que fazer lá uma transformação de variáveis, tipo usar logaritmo, raiz quadrada, tal, para deixar ela um pouco mais simétrica, né? Então, eu falei, bom, tem 3 motivos já para não usar, quer dizer, o software pago, 66 variáveis, tem que transformar a variável para deixar simétrica, pô, o cara tem que ser doutor para rodar esse negócio, não vai dar não. Aí o César rebateu, falou, pô, tá bom, o que você sugere fazer, né? Eu falei, vamos brincar. Então, na época, isso aqui é 2008, fazia 3 anos que eu comecei a usar equação estrutural, quer dizer, eu comecei a aprender equação estrutural em 2005, né? Então eu falei, vamos tentar usar com o PLS esse negócio, né? Então, o que a gente fez? Inclusive, então, assim, outro motivo é que você tinha o grau de formatização como sendo um construto, que ele era tipo terceira ou quarta, acho que era terceira ordem, então ele ramificava para várias dimensões, né? Tá aqui o desenho, esse é o que está na tese dele. Então, aqui, por exemplo, você tem o grau de informatização, que depende, e aí tem as dimensões, a infraestrutura da empresa, governança, uso organizacional, portfólio e impacto. Então, 1, 2, 3, 4, são 5 dimensões do grau de formatização. Então, ele pegou tudo. Aqui tem as variáveis. Então, ó, indicador, variável de primeira, segunda e terceira. Então, o grau de formatização era a terceira ordem. Tá? Então, eu brincava com ele e falava, César, isso aqui é a prova de que Deus existe, né? Porque ele conseguiu rodar. Assim, o bagulho é muito complicado. Ele conseguiu rodar, deu certo e defendeu a tese, né? E aí, que mudança a gente fez? A gente fez várias mudanças. Então, por exemplo, a primeira, quando a gente rodou, nessa época o Smart PLS era de graça ainda. Então, o Emos era pago, o Smart PLS de graça. Então, software de graça. Segunda coisa, a gente rodou sem fazer transformação nas variáveis, pegou do jeito que vinha e usou. Terceira coisa, bom, a quantidade já estava coletada, eu não mexi nisso. Mas o que acontece? A gente mudou a definição operacional. Então, dá uma olhadinha, o que a gente mudou? Grau de formatização ficou sendo 3 dimensões, portfólio, infraestrutura e governança. Então, a gente imaginou o seguinte, o grau de informatização é aquilo que a empresa investe para informatizar a empresa. Então, ela tem que também ter infraestrutura, uma governança e o portfólio. Beleza. O uso é o uso que ela faz dessa infraestrutura, desse portfólio, dessa governança. Então, por exemplo, você pode comprar um notebook, mas se você não sabe usar o notebook, dinheiro jogado fora, né? Então, a gente separou, tirou o uso de dentro do grau de formatização. E o impacto é o resultado gerado com esse uso. Então, você vê que a gente mudou a definição, quer dizer, o grau de formatização na tese, ele englobava 5 dimensões. Então, a gente separou em antecedentes e consequentes. Então, quer dizer, eu tenho um antecedente aqui que são essas, onde eu invisto a grana, o uso que eu faço dessa tecnologia e o impacto que ela me gera. Você vê que interessante, né? Aqui, ó, deu um coeficiente de 0,76, 0,42 e aqui 171, uma relação mais baixa, quer dizer que o caminho, na verdade, é esse aqui, né? Quer dizer, eu invisto, eu uso e eu tenho impacto, eu gero impacto. Então, assim, até o modelo ficou mais interessante, porque agora eu tenho o que a gente chama de modelo estrutural. E fora isso, se eu quiser medir só o grau de informatização agora, eu não preciso coletar 66 variáveis, eu posso coletar essas que estão do lado esquerdo do modelo, né? Essas daqui, ó. Tá? Então, a gente conseguiu reduzir a quantidade de variáveis,
usar um software que era de graça, não precisou transformar as variáveis, tá? E ainda criou um modelo estrutural que tem antecedentes e consequentes, né? Então, esse foi um artigo que a gente fez em 2008. Mas só para chamar a atenção, que assim, às vezes você está com um modelo que como é que fala? É bem complicado. E a pergunta é, será que não teria como simplificar? Que assim, o modelo dele é interessante porque ele estava fazendo um puta de um diagnóstico na empresa inteira, né? Então, do ponto de vista de gestão, você pode olhar isso daqui e falar, porra, onde que eu tenho que investir? Onde que eu tenho que tomar cuidado, né? Onde está dando problema? Então, como diagnóstico, é muito bom. Agora, se você quer criar um índice para as pessoas usarem, ele não pode ter muita variável, né? O que eu fiz no meu, eu acabei fatiando para publicar, para fazer artigos. Uhum, Então, eu fui pegando pedaços dele e uhum, criei 3 artigos, né? Eu uhum. fatiei o modelo todo, Não tem entendeu? jeito. Eu vou deixar aqui, depois eu mando para você esse daqui. Tá bom, obrigada. Bom, cadê o Jun aqui? Jun. Vamos lá. Então, esse foi o que eu mandei agora para vocês. Então, basicamente, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Então, essa planilha que a gente tem com os dados, né? Gênero, idade, aí vem distype, disgrade, Mary 1, Mary 2 e MP class. Pô, mas o que é isso, né? Então, no artigo, ele coloca a explicação do que é cada coisa, né? Então, aqui, ó, tipo de emprego, número de anos na educação e renda. Você vê que aqui ele deu até o nome já do indicador, tá vendo? SES 1, SES 2, SES 3. Então, indicador de status socioeconômico, tá? Então, cadê aqui, ó? Tá. Income, né? MP class, tá? O nome não tá igual, exatamente igual, né? Mas é que aqui tá um rótulo, né? Aqui é o rótulo e aqui é o nome da variável inteira, tá? Comportamento em relação à saúde. Então, você vê que aqui ele colocou como HB, Health Behavior, né? Então, quantas horas de exercício você faz por dia, em minutos? Você vê que é uma variável quantitativa, né? Que não tem erro. Eu vou falar, eu faço 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, é isso. E depois aqui tem 3 perguntinhas, HS, 1, 2, 3, que tem a ver com status. Então eu pergunto assim, tá lá, o status subjetivo, né? Em relação à saúde subjetiva e tal. Eu pergunto pra você, como é que você está de saúde? Ah, tô bem, tô mal, tô muito mal, e assim vai. Varia de 1 a 4, né? Então aqui eu estou perguntando como é que está o status, como é que está a sua situação. A segunda pergunta é, você está satisfeito com a sua saúde? Porque às vezes você pode falar, a minha saúde não está muito boa, mas para mim tá bom assim, vai tá tranquilo. Eu sempre tive, sei lá, pressão alta e tal, e já acostumei com esse problema e acabou, né? Então pronto, então quer dizer, a tua saúde não está muito boa, mas você está satisfeito com ela. E aqui, número de doenças crônicas. Essa pergunta, ou essa variável, na verdade, ela é invertida, né? Porque, assim, se eu te falar assim, bom, quantas doenças crônicas você tem? Se você falar que é 0, quer dizer que você é uma pessoa saudável, né? Agora, se você falar para mim, ó, é o seguinte, eu tenho pressão alta, colesterol e diabetes. Eu tenho 3 doenças crônicas, então quanto maior o número, mais doente eu sou, não é isso? O 0 é saudável e o número vai aumentando, eu estou ficando doente. Então, essa variável, antes de eu ir lá para a equação estrutural, eu tenho que inverter ela. Porque eu estou medindo doença, eu não estou medindo saúde, né? E depois eu tenho um bloco aqui de perguntas que tem a ver com satisfação no trabalho. A satisfação com salário, segurança, responsabilidades, ambiente, horas de trabalho, e assim vai, né? E o que mais? E ainda tem 2 aqui embaixo, que é o tipo de desabilidade, né? Como é que fala? Deficiência, né? E o nível, né? Tá, então tem mais 2 aqui ainda. O que mais? Então, aqui eu tentando entender as variáveis que estão lá na planilha Excel, né? Então, por exemplo, quando eu coloco o Mary, aqui aparece, cadê? Na planilha aparece como Mary 1, Mary 2. Então, você vê aqui, ó. Quando é 1 aqui, eu sei que é a categoria Mary 1. Vamos supor que seja casado. Quando é o 2, vamos supor que é aqui, ó. Vamos supor que seja solteiro. E quando é 00, o que que é? Que é o que a gente chama de categoria de referência. Eu não sei.
Então, assim, aí eu tive que olhar no artigo para tentar descobrir o que é o 00, tá? Então, você vê que aqui, ó, quando tem o 00, tem 825 casos. Quando é 1 no Mary 2, tem 200 casos. Quando é 1 no Mary 1, eu tenho 186 casos. Tá? Então, você fala, pô, o que será o 00, né? Tá? Estado civil, casado, 385. Também não batia, tá vendo? As quantidades que estão no artigo também não batem, então tá meio estranho. Então, se fosse para chutar, eu ia chutar, por exemplo, que o 00 é solteiro, por exemplo. O número 1, que é no Mary 2, seria casado. Não, Mary 2, né? O Mary 2 é o casado, e o Mary 1 aqui poderia ser as outras, vai, viúvo, separado, e assim vai, né? E tudo bem. Você fala, pô, mas como é que eu entro com o status solteiro, casado no equação estrutural? Tá aqui, ó, do lado direito, é o que a gente vai fazer agora. Você vê que eu modelei aqui o Mary como 0 e 1, então assim, esse 0 e 1, no Smart PLS, você vai ter que dizer, ó, essa variável é uma variável dummy, tá? Então ele entende que isso aqui é 0 e 1, ele entende que aqui é 0 e 1, e eu vou colocar como formativo do Estado Civil, né? Então ele já, no nosso banco de dados, já está trazendo codificado certinho, tá vendo? Então eu tenho 3 estados, solteiro, casado e outros. Então o que ele fez? Solteiro é Mary 1, casado é o Mary 2, e quando for 00, são os outros, né? Belezinha? E esse é o modelo que a gente vai rodar agora. Então eu tenho aqui, ó, status socioeconômico, que são essas 3 variáveis, né? Renda, classe de emprego, anos de escolaridade, é o estado socioeconômico. Comportamento em relação à saúde, quanto tempo de exercício físico você faz por semana, por dia, aliás. Tá? Aqui. E aqui e isso é interessante, né? Será que quem faz exercício tem mais saúde, né? Então aqui estados em relação à saúde, você vai ter lá se você está satisfeito, se você tem doença crônica e assim vai. Eu até botei reverso aqui para não esquecer. E o satisfação no trabalho são todas. Então esse modelinho que a gente vai fazer agora, tá? Por enquanto não tem novidade nenhuma, porque ainda não entramos aqui com a formativa. Ela vai entrar quando eu falar de variável de controle. Então, quando eu for falar de variável de controle, que é esse outro modelo, o modelo 2, aí eu vou ter que modelar aqui o estado civil, né? Mas, por enquanto, vamos rodar o modelo 1, que é esse daqui, ó. Então, eu vou dar o começo, aí eu paro para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o começo, ó. Projeto novo. Então, vou colocar aqui John. Hoje é 15/6/2026. Foi importar dados. Deixa eu só pegar aqui da pastinha certa. De um Dislabor. Tá? Então aqui, ó, essa etapa, até a aula de hoje, eu estava pulando ela porque ela não era importante. Só que agora ela é importante. Então, por exemplo, você vê aqui que gênero, ó, ele já entendeu que é binária, tá vendo? Idade, ele já entendeu que é métrica. Distype, ele já entendeu que é binária. Então, ele mesmo sozinho já acertou. Mas ele conseguiu fazer isso porque lá na planilha, quem fez a planilha já codificou como 0 e 1, tá vendo? Você vê que aqui, ó, classe de emprego, para ele é métrica. Tá? Anos de estudo também está tratando como métrica. Renda também como métrica. Tempo de exercício métrica, e assim vai. Doenças crônicas já está invertido aqui. Satisfação no trabalho aqui embaixo, tudo métrica. Então, não vou ter que fazer nada, porque o próprio Smart PLS já entendeu o que era dummy e só vou dar um importar. Tá vendo? Olha como ele aparece 0 e 1 aqui a dummy. Belezinha? E agora vamos criar um modelo. Eu vou chamar de PLS. Costumo chamar de modelo 1 mesmo, que é o primeiro aí que eu estou rodando. E agora eu tenho que desenhar aqui o que está no slide. Ó. Status socioeconômico, escolaridade, emprego e renda. Vamos lá, escolaridade, emprego e renda. Essas 3 eu trouxe para cá. É o status socioeconômico. Vou alinhar para a direita, para a esquerda. Aí, o próximo é Health Behavior. Bom, aqui eu posso aqui no filtrar, mostrar os não usados, né, que vai ficando mais fácil a minha vida. Health... Cadê Behavior aqui? É esse aqui mesmo?
Aqui a satisfação. A satisfação é tempo de exercício. Deixa eu só ver se eu estou pegando direito. Ah, aqui é tempo de exercício. Tá. Cadê, meu filho? Ah, eu peguei errado aqui. Ó. Então, esse cara vem sozinho para cá. Então, na verdade, o nome do construto é comportamento no sentido de tempo de ginástica que você faz. E agora o status está para cá. E número de doenças crônicas, vou pegar aqui o have, que ela já está invertida. Beleza? E a última, satisfação no trabalho, que tem várias. Alinhar para baixo. Conectar. Salvar. Pronto, então aqui está terminado o modelo. Tá? Ficou feinho esse negócio para alinhar para a direita. Vamos ver. Tá, então eu vou dar um tempo para vocês chegarem até esse ponto aqui. Tá, mas até aqui não tem nada de novo em relação à modelagem. A gente já fez aí pelo menos uns 13 modelinhos já. Esse aqui está até simples demais comparado com o que a gente já fez, né? Então vamos lá. Alguém não recebeu o material que eu mandei agora há pouco? Vocês estão aí com a planilhinha e a coisa, não? Então, tá, então, qualquer dúvida vocês chamam, porque eu tô aqui, vou deixar a tela compartilhada e eu não vejo vocês. Será que tem um jeito de ver? Deu um jeito aqui.
Saiu o resultado da branquinha, tá com câncer mesmo. Estamos conseguindo aí, eu estou me enrolando. Tá saindo, tá No saindo. meu Health Status, as setinhas eram invertidas do que teu nasceu. Deixa eu ver aqui. Elas estão saindo do item e indo pro. Ah, é fácil, ó. Vai na bolinha e coloca aqui, inverter modelo de mensuração. Hum. Deu certo? Ah, como é. Não, quando eu vou na bolinha, Botão direito, tá. inverter modelo de mensuração. Ué? Hum. Não deu? Não, ele não abre essas opções. Ele põe Select All, exportar como imagem, que estranho. Compartilha aí que a gente vê. Nossa, calma aí que eu já, já fiz um monte de besteira aqui que a gente tá. Deixa eu tentar apagar algumas. Aqui, aqui, vou compartilhar. Fechando aqui. Compartilhar. Aqui, ó. Eu clico com o direito aqui. Ah, agora foi. Só ficou com medo de ser. Pronto, pode descompartilhar aí. É. Ai, ai, ai. Bom, então aqui, o próximo passo é sempre a mesma coisa. A gente rodar o modelo, avaliar a mensuração. A primeira pergunta é: conseguiu medir as bolinhas? Tá? Aqui já vai a dica, né? Bolinha com indicador só, na verdade, não é bolinha, né? Ela é o próprio indicador. Quer dizer, eu não tenho aqui uma variável latente, né? Então, na hora que eu pergunto para você quantos minutos de exercício você faz por dia, não importa o nome que eu dê para coisa. Quer dizer, aqui ele está chamando de comportamento em relação à saúde, mas no fundo são os minutos de ginástica que você faz por dia, tá? Então vamos lá, dar o PLS. E falei tudo isso por quê? Porque ali não tem nada para avaliar, né? Você vê que aqui, ó, sempre vai dar 1, porque a bolinha é o próprio indicador, né? Então, ó, passando o olho aqui nas cargas, ó, 648273. 64 está um pouco abaixo de 0,7, mas pode ser que esses outros dois compensem ele, né? Então, beleza. Aqui só tem um. Aqui, ó, 994. Você vê que, olha que interessante. Se eu perguntar para você se você está satisfeito com a sua saúde, é uma coisa subjetiva. Subjetiva. Se eu perguntar como é que você está se sentindo em relação à sua saúde, estou bem, muito bem, ou mal, também é subjetivo. Mas na hora que eu pergunto quantas doenças crônicas você tem, é uma coisa objetiva, né? Você vai me dizer um número, né? Eu tenho 1, 2, 3, pressão alta, diabetes, colesterol, o que mais que tem? Enxaqueca, sei lá, e vai somando aí as doenças crônicas, né? Tá? Você vê que justamente ela, que é uma medida mais objetiva, deu uma carga um pouco mais baixa, tá? Deixa ela aí por enquanto. E as que tem a ver com satisfação no trabalho, ó, 7, 7, 8, 8, 68, 7, 61, 69, 72. Só tem esse 61 que está um pouquinho abaixo, mas pode ser que as outras compensem. Então, vamos olhar o resultado da mensuração lá. Ó. Então, eu costumo pegar pelo validade discriminante, lembrando lá do Fornell e Larker. Já vou copiar isso aqui para o Excel da vida. Ó. Tá, apesar dessa parte de arrumação parecer ser perda de tempo, eu acho que é legal
porque você vai pegando rapidez na coisa, e quanto mais rapidez, menos você erra. Tá aqui, ó, Fornell Larker. O que mais que eu botava embaixo? A parte de validade e confiabilidade, overview. Cadê aqui? Se você quiser subir, Aqui. sobe. Overview. Ó, só lembrando, eu colo em qualquer lugar. Eu colo em qualquer lugar. Depois eu vou pegar a confiabilidade composta e o AVE e vou colar aqui embaixo, ó, transpondo. Você já vê que ficou uma coisinha um pouco diferente aí, né? O que está sobrando, o que está... Opa! Só um minutinho. Eu vou colar tudo para ficar mais claro o que está sobrando e o que está faltando. Ó, Ctrl C. Ó, se você olhar Health Status está aqui, Status Socioeconômico, Health Behavior, não está. Ah, mas por que não está? Porque era um indicador único. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer essa coluna para cá, ó. Vou copiar esse cara aqui. E posso colocar aqui, indicador único. Se você não quiser colocar desse jeito, indicador único, você pode botar aqui ou colocar tracinho, tanto faz, tá? Então, dependendo da versão do software que você usar, cada um faz de um jeito, mas o importante é lembrar que, como é indicador único, se você for pensar em validade e confiabilidade, vai dar 100%, tá? Mas não é que é 100% confiável, é que, na verdade, não tem como medir a confiabilidade, tá? Então, eu prefiro escrever indicador único do que colocar 100%, tá? Bom, o que mais que falta aqui para ficar completinho? Crossloading, não é isso? Para colocar aqui embaixo? Vamos caçar o crossloading lá no Smart. Lá no discriminante, crossloading. Copiei para o Excel também. Vamos lá. Ficou certinho? Ficou certinho. Pronto. Agora é só questão da gente dar uma arrumadinha. Lembra do bonitinho certinho? Vai gastar um tempinho aqui, mas vale a pena. Ó. Então pronto. Ó, aumentei aqui um pouquinho. Diagonal. Aqui as cargas, ó. Health Status. Então tá aqui. Esses dois. E que mais? Doenças crônicas. Estado socioeconômico. Esses dois e esse aqui. Behavior é só essa aqui. E satisfação no trabalho, todas essas daqui. Então já pintei, agora deixar isso aqui mais ou menos em ordem. Eu vou jogar esses caras para cima. Aqui. A renda. Tempo de exercício só tem uma variável. Excluir. E pronto, tá tudo arrumadinho. Aqui, se quiser, aquilo que eu falei, a alfa de cromba e confiabilidade composta com o ROA, às vezes eu costumo tirar fora. Mas tanto faz também, é a gosto do freguês, tá? Então aqui, vamos botar aqui a Fornell e Larker. Aqui é o... Colocar cargas cruzadas. Qualidade e confiabilidade. Tá, então a gente pegou 3 tabelas e colocou aqui de um jeito arrumadinho, tá? Eu não vou comentar nada ainda, eu vou esperar vocês fazerem essas 3 tabelas. Vamos lá, é só copiar do Smart, jogar para Excel e fazer a arrumação. Vamos lá, vale a pena.
No meu, Ah, várias vezes, por exemplo, quando eu vou puxar o Fornell Larker, ele vem numa ordem diferente do que vem nos outros. O Health Behavior, que é o um, por exemplo, o meu está sendo sempre a primeira coluna aqui, ó. é, Agora nos outros, não. Vem, compartilha aí para eu ver. vou compartilhar. Hum, Porque os caras vivem mexendo no software, pode ser que tem coisa que eu não percebi ainda. Vamos ver. mas acho que a gente usa a mesma versão. Tá vendo aqui, ó? Ah, São os mesmos números, numa ordem diferente. Só que quando eu puxo aqui, e aqui eu ainda não fiz a inserção dele, que seria aqui, né, do indicador único, ele tá vindo na ordem certa. não, Estranho, né? mas Ó. aí, não, é que o Health Behavior, aí ele não tem mesmo na segunda tabela, você vai ter que puxar essas três colunas para a direita. Não, mas você vê, ó, aqui a sua, a primeira, esse um aqui tá na terceira coluna. No meu tá na primeira. Eu não sei se é Eu porque eu arrumo coloquei isso. tudo. Eu não sei se é porque eu coloquei tudo em maiúsculo, será? Não sei. Mas mesmo porque no segundo, quando eu puxei aqui o Construct Reliability, É. aí ele puxou exatamente na mesma ordem que o seu. Mas enfim, isso daqui é arrumável. É só uma. Então, mas puxa o crossloading para ver. Ah, calma aí, vamos lá. Tenha fé. Ah, cadê? Crossloading. Tá, tá igualzinho. Não, calma aí, deixa eu ver o seu. Aqui. Calma aí, deixa eu parar de compartilhar. Compartilha o seu de novo aí. Hum. Eu tô vendo que aqui, ó, esse Health Health Status, status. essas quatro aqui, ele seguiu a mesma sequência que tá aqui, ó. O meu não, já veio o behavior primeiro também. Quer dizer, na do meio tá certo. Não, mas tudo bem, mas tô dizendo, mas os seus quatro que estão aqui não são os mesmos quatro que estão aqui no seu? São, Ah, são, então tudo na bem. mesma hora. Agora o que eu estou Ah, chamando a então, atenção, assim, que pode ser que isso está acontecendo, pode ser que eu usei tudo maiúsculo aqui, ó. Eu não sei se é isso, porque você vê, ele puxou o SES, se pensar em ordem alfabética, o SES tinha que vir aqui pro final, né? e por. Eu acho que a sequência dele, que eu estou entendendo, assim, deve ser primeiro em ordem alfabética as maiúsculas e depois ordem alfabética as minúsculas. Ó, Pode ser. eu vou fazer aqui rapidinho, só para, já que está com Não, mas. curiosidade, ó, eu vou renomear, vou botar minúsculo aqui, ó, SES. E Oh, mas não adiantou nada, peraí. Aqui, ó, renomear. Vou colocar minúsculo aqui. E aqui eu vou colocar minúscula também. Rename. Health. Tá. Então, vamos ver. Agora ela deve puxar ou salvar para não perder o serviço. Discriminante, Fornell. Olha lá. aí, apareceu igual tá no meu. Mas não Tá? tem problema, isso daí eu Não, arrumo. mas eu estou te falando, mas você vê que agora ele seguiu em ordem Ah, alfabética certinho, tá vendo? tá. Behavior, status, job e SES. Tá vendo? O SES veio pro final aqui. Aqui o SES estava em segundo, porque ele é todo maiúsculo. Ah. Mas você Não, é vê, se eu. bom. Hã? É bom dar algumas diferenças assim, porque daí a gente pensa, faz diferente, mas com o mesmo número batendo. Quer dizer, acho que você treina até melhor. Porque que nem isso daí que você está comentando aqui de diferente, eu não quero pegar, porque eu rodo sozinho, né? Então. Ah, então. É porque Então, no fundo dá na mesma, né? Só que foi uma curiosidade que me é, passou. Foi, ué, você vê que nem as três colunas aqui, elas ficaram deslocadas para cá, eu tenho que puxar elas um degrauzinho para cá, tá vendo? para incluir, sim. É para incluir o behavior aqui que não tinha. E posso excluir aqui se eu quiser, excluir e jogar para cima.
Conseguimos fazer a tabelinha? Então tá, então agora a gente vai analisar. Então aqui, deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Bom, então mais uma que eu aprendi, né? Ele coloca em ordem alfabética as maiúsculas primeiro e as minúsculas depois. Então vamos lá. O que a gente analisa no Fornal e Larker? O que está na diagonal tem que ser maior do que o que está fora da diagonal. Então 79 é maior que todo mundo aqui, ó, tá vendo? 2, 0, 0, 0, 2. 73 é maior do que o que está na coluna e na linha, tanto na horizontal como na vertical. O 1 é maior que todo mundo também, 74 é maior que todo mundo. Então aqui a gente vai ter o quê? Validade discriminante no nível dos construtos. É isso que a gente está olhando. Tá? Aqui embaixo, confiabilidade composta, aqui tem que ser maior que 0,7. E é maior que 0,7, né? Então, tá ok. Temos validade... aliás, validade na confiabilidade, né? Ok. E o último aqui é o AVE, tem que estar maior que 0,5. Também tá. Temos validade convergente. Vou ter que colocar no nível dos construtos. Tá? Então, por enquanto tá ok. Então, no nível dos construtos passou. Agora aqui é no nível dos itens, um por um. Então, por exemplo, 49, ele é menor que 0,7. Só que se eu olhar na linha, ele é maior que todo mundo. E se eu olhar na coluna, as cargas cruzadas, não tem ninguém maior que ele. Então, o que a gente vai fazer? Apesar dele ser uma medida do ponto de vista de carga fatorial que não está boa, a gente vai manter ele no modelo. Mas você fala, por que eu vou manter? Porra, eu estou medindo o status em relação à saúde. E ele é a única medida que eu tenho que de verdade é mais ou menos objetiva, que é a quantidade de doença crônica. Então, eu jogar fora isso, eu estou perdendo uma parte do construto, né? Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? O resto está com carga bem alta, né? Então, na linha e na coluna, o 0,9 é maior. 64, ele também é menor que 0,7, mas se eu olhar na linha, ele é maior. Se eu olhar na coluna, as cargas cruzadas, ele também é maior. E o AV dele deu 54. Bom, então vou manter, não vou tirar. Aqui também eu não comentei do AV, mas deu 63. Então, mesmo tendo esse item com carga de 49, o AV tá bom. Tá? Então, é mais um motivo para manter. Esse aqui é um item só, não tem que analisar. Esses daqui, o que acontece? Tem um aí com 61,5. O que acontece? Na linha, ele é maior. Na coluna, quando eu olho as cargas cruzadas, ele também é o maior. Tá? E quando eu olho o AVE, ele deu maior que 0,5. Então é aquela, apesar dele estar um pouco abaixo de 0,7, eu não vou jogar fora, vou deixar aí. Então a nossa ideia é sempre manter o máximo possível de itens, não ficar arrancando para deixar ótimo do ponto de vista estatístico. Tá? Então aquela pergunta, conseguimos medir as bolinhas? Conseguimos, né? Passou. Então nessa análise passou. Tá? Então aqui, eu posso até chegar agora, se quiser, eu posso dar um hide aqui, esconder os indicadores, ó. Fiz errado. Quando você erra, se você fizer o Ctrl Z, ele desfaz o que você fez de errado, viu? Então, hide, pronto. Está escondido os indicadores. Vou pedir para calcular aqui o bootstrap. Agora eu quero olhar o modelo estrutural, não quero mais o modelo de mensuração. Foi, vou lá no PF Coeficientes, copio isso daqui para uma outra abinha aqui do Excel. Belezinha. Já vou deixar aqui com umas 3 casas. Tá aí. Uma coisa que é legal a gente sempre dar uma olhada quando roda o Bootstrap é o histograma que ele gera ali para o final. Aqui no final do lado esquerdo, ó, histograma, PF coeficientes. Então, para cada setinha, ele gera um histograma. Então, o que tem que acontecer com esse histograma? Ele tem que ficar parecido com uma curva normal. Inclusive, ele tem aqui um mais escuro, que é uma curva normal teórica, né? E o histograma com as barrinhas é o real.
Então você fala, bom, aqui o rabinho começa mais ou menos junto, ele fica alto no mesmo lugar e estou vendo só uma corcova, então tudo ok. O próximo também é a mesma coisa. O próximo parece um pouquinho assimétrico, mas nada. Aqui também está ok. Então você vê, a gente viu os 4 histogramas, tá ok. Então a gente pode prosseguir com a análise. Tinha mais que eu quero aqui. Eu já comentei essa história do original e do sample mean, só lembrando. O original é aquele que eu rodei com a minha amostra original. Sample mean é o coeficiente obtido da média dos 10.000 bootstrap. Então você vê que nunca bate certinho, tá vendo? 58, 59, 77, 78, 53, 55, 14, 16. Então o que eu faço? Esse aqui eu jogo fora. Tá? Eu vou aproximar um pouquinho para cá. Eu vou parar aqui e esperar vocês chegarem nesse. Então roda o Bootstrap e copia esses resultados para o Excel. Eu lembrei aqui que tem um assunto que eu não expliquei na aula passada, que é o tamanho do efeito. Eu vou explicar ele agora. A Black Cat pediu também, né? A Black Cat pediu também. Você colocou mais tubo para eles?